tá tudo tranquilo, né. Ah, se tiver alguma demanda, alguma coisa aí que vocês, queiram pontuar, né, ou aqui ou manda no meu Zap ou um e-mail ou manda mensagem, a gente sempre procura atender dentro do tempo, né, dentro das condições, mas eu acho que até o momento, todos que me pediram alguma coisa ou que demandaram alguma coisa, a gente conseguiu atender e responder, né. Não de imediato, mas o mais rápido possível. Deixa eu provar aqui, provando aqui o pessoal. Turma, não tenho pretensão é muito hoje não, tá. Mas, assim, é uma coisa que depende muito também de vocês, né. Se houver necessidade, a gente fica todo o tempo aqui, pré-determinado, tá. Outra coisa que eu queria pontuar, né, parabenizar todos aqueles que estão caminhando direitinho, né, que estão 100% na entrega de cada aula, né, do que está sendo proposto em cada aula. Tem gente que está nesse nível, né, e isso é muito bom e ajuda bastante no desenvolvimento da disciplina, né, e que a gente possa chegar até o final assim, tá. Nós estamos, na aula 6, né, próxima semana a 7 e na outra a 8 fechando a disciplina de metodologia, beleza? A partir de agora eu devo estar aqueles que eu já andei procurando, mas procurar de forma mais forte, né, aquelas pendênciazinha que porventura você não tenha feito, e aí se isso for algo que vá prejudicar, para a gente já ir reabrindo, né. Então esse é o ponto que eu queria deixar bem nítido nisso aí. Hoje nós vamos ver aqui alguma coisinha, não vou esticar muito, mas a gente vai ver aqui algumas coisas com relação às aulas finais, né, e sobre a nossa PCC, né. Uma pessoa me pediu um arquivo de um modelinho de uma PCC, eu mandei um não tão completo, né, mas a gente vai ver que não é tão complicado, gente, o relatório. A disciplina que eu dei em metodologia, ela assim, a gente está em 3 níveis de plataforma, né, no FCF, a gente está na terceira plataforma. E quando eu dei essa disciplina, era na plataforma 2 do AVA. E aí eu já procurei minha senha e não acho, ou seja, eu não consegui entrar na metodologia, não deu para aproveitar nada dessa disciplina que eu já tinha dado a última vez, a mais recente, e não abriu mais, não está dando certo a senha, não tem como recuperar, né. Eu tenho a senha da primeira e da terceira, que é a atual, né, mas não tenho a da segunda. Mas eu mandei um modelinho, posso até postar aqui depois, apresentar para que a gente possa ver uma coisa simples, né, mas que vocês podem enriquecer e desenvolver bem mais, tá bom? Alguma pergunta, gente? Algum comentário? Tranquilo? Estava combinado com vocês que não precisa ter vergonha, né? Mas vamos falar, pessoal. Tudo tranquilo? Vocês estão conseguindo me ouvir bem, não estão? Meu celular descarregou e a internet do celular pega melhor do que a internet aqui de casa. Show, então pronto. Sim, aí nós tínhamos proposto isso para hoje, tá? Deixa eu tentar aqui apresentar um Leonardo. Beleza, show. A gente chegamos ainda. Bom, aí a capa, né? Chegou aí, pessoal? Não tô vendo aqui. Chegou não, né?
Gente, vocês estão vendo a abazinha que está sendo compartilhada? O slide? Está todo mundo conseguindo ver? Eu não estou conseguindo, não. Ó, então, não, então, interromper compartilhar. Opa, fiz besteira. É a internet. Tá pequenininho, né? Dá para ler aí? Está muito pequenininho. Tô vendo aqui. Deixa eu resolver lá a vida. Ficou melhor ou pior? Pior. Tá melhor? Tá melhor, pessoal, aí? Pronto. Ainda tá pequenininho, né? Professor, tentar apertar a tecla F5, que vai É isso. uma tela cheia. Tava tentando fazer isso e não tá dando certo. Deixa eu romper aqui. Não tá aceitando de jeito nenhum. É, gente, só um minutinho para eu poder resolver isso aqui. Mas eu vou resolver.
Tá melhor agora, não tá, pessoal? Não, chegou não. Tá melhor? Tá melhor, pessoal? Sim, Tá tá ok? melhor. Show, obrigado, viu? Pessoal, ó, vamos lá. Esse aí eu já tinha falado, mas por que que eu vou dar foco agora na PCC? Porque a gente tem um compromisso dia 7/6, né? E precisa isso acontecer um pouco antes, né? Então, o que é que vai ser o relatório, pessoal? O relatório ele é composto desse modelo aqui, ó, uma capinha, né? Uma introdução, os objetivos, o desenvolvimento, a conclusão e as referências que vocês. Opa, e as referências que vocês utilizaram, né, para fazer o trabalho. Tá? Dentro dessa proposta, né, o que está sendo colocado aí, ó, você vai escolher uma das tendências, né, com relação ao ensino da matemática, modelagem, resolução de problemas, jogos matemáticos, né, tecnologias e etomatemática, né? Então escolhe um deles, né, um desses conteúdos, né, faz uma aplicação para uma matéria, para um conteúdo, uma dessas tendências aplicadas ao ensino fundamental ou aplicada ao ensino médio, né? Pega um livro aí que possa ajudá-los, né, com relação ou do Fundamental 2, né, ou do ensino médio, né, e tenta aplicar uma dessas metodologias em sala de aula. Em seguida, faça um relatório sobre essa prática. Né? Eu vou depois mostrar aqui um relatório para vocês. Bom, pessoal, aí nesse slide 2, gente, eu não vou estar olhando aqui a tela, se vocês, alguém perguntar alguma coisa, alguém quiser falar, pode você levantar a mão não, pode falar. Aí aqui eu também já tinha falado, né, a questão da apresentação, né, a gente vai ter que ter essa apresentação, pessoal, não pode só receber o trabalho escrito, né, produzido, né, precisa apresentar, né, essa apresentação, não vou querer cobrar rigor, né? Se você conseguir fazer os slides, a gente vai estar com o notebook, vai estar o data show, você apresenta, show, né? Se você não conseguir, você apresenta, né, da forma que você achar melhor, tá bom? Gente, a ideia, qual é a minha ideia dessa apresentação? Uma média de 5 minutos para cada aluno. Eu sei que é pouco tempo, né? Mas se a gente se organizar com 5 minutos, e se a gente se organizar com relação a começar no início mesmo, às 8 horas, 8h10 no máximo, né? A gente tem 28, tem 29, mas tem um que é sabatista, não vai no sábado, né? Então são 28. Se fosse 30 alunos, a gente precisaria de quê? 3 horas, né? Não é isso? 12 vezes 5 minutos dá 60, né? 3 horas a gente finalizaria, mas tem o tempo do lanche, né? Tem um tempozinho de uma parada. E aí a gente calcula aqui umas 3 horas e meia, 8, 9, 10, 11, 11 e meia. Né? 11 e meia a gente dará início àquela avaliaçãozinha, aquele trabalho, e aí, no máximo, 13 horas está todo mundo resolvido. Tá? Então, essa é a minha ideia, a minha proposta. Tá? Se porventura não for essa de vocês, ou se achar que não é, a gente usa a manhã toda nas apresentações e 13 horas começa a avaliação, né? Ou, sei lá, ou emenda a partir de meio-dia, né? Não para almoço, vai até meio-dia e começa a avaliação meio-dia, e aí também daria certo, né? Mas aí, a minha internet, essa internet está horrível. Eu vou tentar montar aqui, gente, a internet. Para mim está falhando. Para você está falhando, tá? Falhando aí para vocês? Tá não, né? Tá bom? Se ficar ruim, eu troco. Eu vou até trocado, só que o celular descarregou. Mas tem carga. Tá tranquilo, gente? Assim deu para entender aí o que, que a gente está propondo? Algum outro comentário? Deu para
Deu para pegar mesmo aí a ideia? Eu acho que é totalmente possível, né? Desde que a gente, né, comece aí mais ou menos às 8, 8h15, né, e se estenda aí até um pouquinho mais, mas no mais tardar 13 horas eu acredito que dá para finalizar tudo, mediante o que eu já ainda vou falar aqui mais na frente, tá certo? Bom, então essa é a ideia da apresentação. Chegando gente aí vai ficar... Gente, Emily, boa noite. Depois, pessoal, os que chegaram depois, né, a gente falar, é bom se informar desses detalhes com os demais, tá bom? Então, gente, voltando aqui para a apresentação, né? Então, gente, a ideia seria a questão, né, dos slides ou não, não vai ter relevância com relação a isso, né? A gente vai prezar mais pelo que foi produzido por vocês, tá? E essa comunicação também, né? Aqui ele propõe de 10 a 20 minutos, mas se a gente botar 10 a 20 minutos, a gente fica aí para dormir em Itapipoca. Mas também não tem dificuldade, não. Bom, pessoal, aquela historinha, né? Da nota, né? Que ele vai ser uma nota, né? Que vai compor a apresentação e o trabalho, eles compõem uma nota, né? E referente à metade da avaliação 2 da disciplina, viu? Se liga na fala, pessoal. E aqui três pontos que eu queria que todos ficassem bem atentos com relação a isso. Vocês vão fazer esse trabalho, né? Turma, eu vou já falar das aulas, mas haverá, né, nessas aulas, né, tempo suficiente, né, pelo que foi proposto, para que a gente possa tentar entregar isso até o dia 6. Por que é que eu estou colocando dia 6, né? Porque vocês vão ter que postar esse negócio lá na plataforma. E aí, para eu dar uma olhada, teria que ser um pouco antes. Sábado de manhã, se postar, não vai dar para ver nada, né? A gente já está praticamente no começo da aula, né? Mas quanto mais vocês postarem, a gente vai tentando ver e tentando, né, dar alguma ideia do que pode ser alterado, né? Sempre para melhor, né? Outra coisa, né? Então, dentro dessa proposta, pessoal, da produção da PCC, né, de vocês, né, que o ideal é que pudesse ser aplicado numa sala de aula, né, mas nem todos são professores, né? Quem puder aplicar são experiências a mais a serem compartilhadas com a gente. Mas são três pontos que eu queria colocar para vocês, né? E aí esses pontos, aqui. Esses pontos, pessoal, vocês têm que ficar bastante ligados. Façam esse resumo, né? Deixe esse rascunho pronto, né? Para que a gente possa, no sábado, trabalhar com eles, né? Primeira questão, pessoal, que experiências e benefícios, né, você obteve, né, na produção, na construção, né, da sua PCC? Então, você já vai fazendo um diário de bordo, né? Seria um diário de bordo dessa construção dessa PCC. Por isso que não adianta deixar para a última hora, para não ficar uma coisa só por fazer, né? Então, que experiências e benefícios você obteve, né, com a produção dessa PCC, né? Na construção dela, né? Segundo ponto, pessoal, que dificuldades e resistências, né, você identificou no processo da elaboração da PCC, né? Aí está do PCC, mas é da PCC, né, que é uma prática. Desculpa aí, eu errei, tá? PCC é outra coisa. Três, né? Detalhes, pontos positivos e negativos da proposta de construção da sua PCC, né? Vamos lá. Já achou? Pronto.
Professor, boa noite. Boa noite. Quem é? É o Alisson. Opa, Alisson. Sobre essas três perguntas, é o que a gente vai apresentar, essas três perguntas, ou Não, a PCC? não, Porque eu não. fiquei em dúvida numa coisa. É que tem o que tem que fazer na PCC, aí a gente vai apresentar o que a gente fez no arquivo, ou vai se responder essas três perguntas? A apresentação, ela vai se guiar por aquilo que está colocado lá, tá? Isso aqui é para a gente trabalhar no segundo momento após a PCC. Ok? São Entendi, pontos que entendi. vão fundamentar o nosso trabalho no segundo momento após a apresentação. Então, é para você já ir fazendo o diáriozinho de bordo, né? Para que a gente possa estar identificando, né? Em cada um dos trabalhos que eu vou receber, como foi isso aí. Ficou mais claro agora? São duas coisas. A apresentação, ela é da PCC de vocês. Isso aqui é para a gente trabalhar após a apresentação. Deu para entender? Alisson? Alisson? Ah, beleza. Deu Mais alguma sim, outra pergunta? professor, deu sim. Deu, né? Mais alguma outra pergunta? Mais algum outro comentário, gente? Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Até o momento, ninguém ainda postou nenhuma PCC, tá? Então, não estou preocupado, porque eu tenho certeza que vocês vão entregar a tempo, né? Mas eu só não quero é que a gente entregue dia 7. Eu sei que o prazo é até o dia 7. Você pode até estar no rascunho, né? Apresenta esse rascunho e depois que apresentar, posta lá, mas que tu tem que estar chegando lá no dia 7 com a coisa pronta, nem que seja no rascunho. Tá entendendo? Tranquilo aí? Vai ser individual mesmo, vai. Infelizmente, gente, eu falei com a formadora e ela, né, disse que a proposta é individual, né? E aí não vou. Por mim, seria o ideal era em dupla, né? Em equipe, aliás, em equipe seria legal, né? Em equipe de 4 alunos, aí, mas vamos fazer individual, né? É a proposta dela, né? Não vou mudar, não. Pode ser que na próxima turma seja em equipe, né? Tranquilo? Gente, mas não é coisa tão difícil, não, pessoal. Porque, olha, em nenhum momento vai ser cobrada digamos que você tem aqui na sala de aula, fazer isso. Não, né? Você vai criar um modelo, né? Numa perspectiva futura de um futuro professor, né? Como se fosse um professor em sala de aula. Beleza? Tranquilo aí, gente? Então, se ligue mais uma vez, né? Preste atenção na fala, né? Faz a PCC, né? Na perspectiva de apresentar, show, e de postar o relatório, show, né? Primeiro faz, né? Cria o relatório, posta, depois apresenta essa PCC no sábado, né? Segundo, no segundo momento, né? A gente, em cima de cada um de vocês, né? A gente vai utilizar esse diário de bordo para o segundo momento, tá? Por isso que esse diário de bordo, por isso que eu fiz questão de colocar ele aqui para poder ajudá-los a fazer a perspectiva visualizando esses 3 pontos, tá bom? Nessa perspectiva desses 3 pontos, anota, vai fazendo um rascunho, né, para ficar tudo bonitinho. Pessoal, e com relação às aulas, né? Como eu falei para vocês, nós temos aí 3 aulas em andamento, tá?
Nós temos a aula 6, né? Nessa aula 6, a gente tem uma proposta de quê? De um fórum, né? Alguns já estão, né, participando, né? Outros ainda não, né? Deixa eu ver aqui, acho que tem alguém aí. É isso aqui, pelo amor de Deus. O Luiz Rafael. Boa noite, Luiz Rafael. Estava travando para você, né? Tá melhor agora? Vamos lá. Gente, se travar, vocês falem aí, viu? Quando for aqui na outra tela. Sim. Nessa aula 6, pessoal, a gente tem, tem um ponto aí, o conteúdo, questão de jogos matemáticos, né? E uma proposta da atividade é um fórum tranquilo, pessoal, onde vocês vão expor, né, a relevância, né, comentar sobre a relevância, né, dos jogos matemáticos, né, a utilização deles, né, para que eles possam produzir os efeitos desejados, né, em salas de aula, né. E aí tem essa proposta, né, que a partir dessas, do que está sendo colocado aqui, né, com relação a jogos matemáticos, né, vocês compartilhem, né, sobre a relevância dos jogos matemáticos no ensino da matemática, né? E dê um exemplo, né? Um ou dois, ou N exemplo, né? E aí, gente, não vamos esquecer que eu não tenho uma visão de fórum como atividade, né? Saiu da revisão? Ah, né? Já entendi, eu me colocou. Tá tranquilo aí? Então, nessa aula 6 é essa perspectiva, uma aula tranquila, pessoal, né? Mas não deixe, né, a gente ainda continua tendo, né, aqueles casos de alguém postando já no final do domingo, né, depois do Fantástico, né? Não que, né, isso aí vai, né, não vai ser permitido. Não, eu vou aceitar, mas o fórum é interativo, é aquele momento de a gente, né, fazer essas postagens. Muita gente fazendo só uma postagem, né? Faça pelo menos duas, né? Faz uma sua, né, aquela completinha, e depois vai lá dos colegas, né, comenta, né? E aí a gente aumenta essa produção de interação no fórum, bem muito, né? Bem maior, assim, em relação a outros fóruns no início da disciplina, tá? Outra coisa, né? Eu ia falar, que eu esqueci agora, cortei. Não, no fórum, né? Não se preocupe com relação à redução de notas, né? Eu já falei e volto a falar, né? Eu quero um fórum bem interativo, né? Vocês realmente possam trabalhar essa proposta aí de jogos matemáticos, né? E sua utilização no ensino da matemática. Turma, outra coisa, né? Como é uma semana mais leve, né? A princípio, né? Já aproveita para ir dando uma olhadinha no trabalho da PCC, como é que você vai fazer, em que área, pesquisar alguma coisa sobre isso, né? Para você, mais uma vez, né? A minha preocupação é essa, não deixar para a última semana, tá? Porque fica muito complicado, outras disciplinas surgem, aproveita essa disciplina que está tranquila essa semana, já para vocês irem começando a organizar algo do que vocês pretendem fazer, tá bom? A aula 7, pessoal, é a questão da pesquisa e ensino da matemática como apoio à formação docente. Tem um W aí, né, para ter, né? Mas a gente vai ter um fórum e uma tarefa, aquele questionário, questionário, aquela tarefa com duas questões, tá? Acho que são duas, né? Duas perguntinhas para que vocês possam estar respondendo. Já aumenta a tarefa, né? Aí, então, já a aula 7 já fica aí um pouquinho mais pesadinho, né? Porque tem essa questão do fórum, além do fórum tem a tarefa, né? Nessa aula 7, pessoal,
Só um minuto. Ó, na aula 7, ela diz o quê? Compreender a pesquisa como mecanismo de produção de conhecimento profissional e científico na formação do professor de matemática, como também discutir a importância das práticas de pesquisa colaborativa durante a formação docente e na vida profissional, né? Futura de vocês como professores. Aí a tarefa, 2 questões, e o fórum sobre o debate, né, do ensino da matemática no campo profissional e científico, tá? Tranquilo, também não é tão pesado. E a aula 8, pessoal, que já vai ser uma aula um pouco mais diferente, né? Um pouco mais diferente em relação à metodologia. Então, a aula 8, pessoal, é sobre a questão do planejamento escolar no ensino da matemática, né? A gente, né, parte dessa perspectiva que, para que a aula possa acontecer, você teve que haver um momento de preparação, um momento de construção dessa aula, né? E aí a gente organiza isso aí no que a gente chama de um planejamento escolar, né? Onde nesse planejamento não é só o plano de aula, né? É a pesquisa do assunto, né? Sei lá, revisão de alguma coisa, é tudo aquilo que vai compor, que ferramentas eu vou usar, né? Ou seja, o plano de aula ele vai só finalizar tudo aquilo que foi pensado, né? Por você para desenvolver um determinado tema, tá certo? E aí diz aí, Libânio diz que o planejamento é um processo organizado, contendo início, meio e fim. Então, conforme Libânio, né? Planejamento não é algo que você hoje vai dar um estalo e vou falar sobre isso. E por mais que você tenha o conhecimento do conteúdo, né, sempre você ou vai ficar numa tendência tradicional, né, de repetir aquele conteúdo, né, ou você vai ficar numa tendência contemporânea, que você vai pegar esse conteúdo e vai juntar a ele, né, ferramentas que te possibilitam outros horizontes, né, outras perspectivas. O mesmo conteúdo ele pode ser ensinado, né, de uma forma ou de outra, né? Mas como a gente estava sempre falando, né, nossos alunos hoje eles estão mais na perspectiva o quê? Contemporânea, né? A tendência mais para o lado moderno, para o lado mais que você possa utilizar aquelas tendências matemáticas, né? Para que a sua aula possa, né, tornar de modo agradável, né, de modo motivador, de modo atraente, né, para os alunos, né? A gente já falou de toda a questão, né, que envolve os alunos nos dias atuais, mas coisa para o futuro, né, vai ainda requerer de vocês, né, a utilização de uma tendência contemporânea, cada vez mais em sala de aula, tá bom? E aí ele continua, é um processo de racionalização, organização e coordenação da ação docente, articulando a atividade escolar e a problemática do contexto social, né? É a interação com o meio. Cadê aqui a... Então, a partir... Deixa eu ver o que é que chegou lá. Ixi, já chegou, foi no final, ó. Pelo amor. Tá ruim aqui a internet, oh meu Deus. Professor, o áudio aqui tá travando. Minha internet aqui tá com a somzinho. Deixa eu passar para outra.
Só um minutinho, eu vou passar para o Wi-Fi. Boa noite, Alisson.
Oi, turma, estou no celular, tá todo mundo agora me ouvindo? Pessoal? Sim, professor, estou lhe ouvindo. Graças a Deus. É, Professor, tem um problema, porque a chamada vai terminar em 7 minutos. pois é, eu não sei que eu acho que eu errei o horário, mas eu acho que dá para a gente concluir aqui. Deixa eu estar te falando aqui. É, ele dá um tempinho ainda. Pessoal, dentro daquilo que eu falei na aula 8, ela vai ser um wiki, né, uma proposta colaborativa, e essa, sim, aí é em equipe, né? Ah, professor, eu quero fazer individual, pelo amor de Deus, não faça não. Arranje nem que seja uma outra pessoa para fazer de dupla. Essa questão das equipes, pessoal, eu não sei se eu organizo ou eu deixo vocês à vontade para organizar essa equipe. De no máximo, sei lá, 5 alunos ou 4. O que é que vocês acham? Eu organizo as equipes ou vocês já têm essas equipes prontas? Isso é para a aula 8. Pode ser de dupla ou até no máximo, só não pode ser individual. Não é que não, nem possa, né? Porque se alguém realmente quiser fazer individual, mas é porque a proposta da atividade é uma proposta coletiva, é uma construção colaborativa, ou seja, um vai complementar, a ferramenta é nesse sentido. Então não faz conexão da pessoa fazer só, tá entendendo? Nem que seja em dupla. Pode falar, gente. Eu estou no celular, não vai dar para estar lendo mensagem. Mas falem, por favor, para que a gente possa só deixar essa ideia finalizada. Turma, Dá certo, professor. dá certo? Show de bola, né? Mas dá certo como? Vocês organizam as equipes, Não organiza aí. Sim, né? Aí o que é Aí, que eu vou querer de vocês mais na frente, né? É que vocês me passem quem são os equipe um ou equipe tal, vai ser fulano, fulano e fulano. Me manda ou pelo Zap, eu mando uma mensagem, né, lá na plataforma. Minha equipe, professor, é composta por fulano, para que eu possa envolver todos os 29 matriculados e nenhum aluno possa ficar de fora. Não é porque, porventura, ficar alguém isolado no final, aí a gente vai ter que fazer de modo inserir esse aluno em uma das equipes. Tranquilo, pessoal? Aí, beleza? Dá para ser assim? sim, professor. Show. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui para esse negócio aqui. Professor, é Oi. porque é só uma pergunta sobre a questão da frequência. Vai Tá. ser feito por Google Forms ou vai ser pelo Meet mesmo? Você vai olhar o relatório. Vocês colocam aí no próprio, coloca a mensagem com o nome, do jeito que a gente fez na outra, tá bom? Aqui nas mensagens, vocês colocam, ó, tem um cara chegando agora. Ô, meu Deus. Então, se alguém quiser um relatório, eu não sei dos meus colegas, mas eu não estou escutando o seu direito, não. tá não? Oh, meu Deus, o sofrimento hoje. Tá melhor agora, mas aí pode Pronto, ser sua melhorou. internet. Os outros estão ouvindo? Agora estou ouvindo. Pronto. Turma, o que é que eu estava falando, né? É que vocês, né, caso queira, né, pegar um modelo de um relatório de PCC, né? Eu tenho um, mas foi da disciplina de didática, né? Mas mas não é algo tão difícil, é capa, introdução, objetivo, né? Desenvolvimento. Tem que um modelinho que está proposto lá. A minha ideia era ter apresentado aqui, mas não sei por que que o notebook não carregou aqui, a vida doida. Mas é a questão desse relatório e a questão da aula 8 que a gente precisa definir essas equipes, tá?
Então, vocês vão ficar à vontade para formar essas equipes. Eu só vou pedir que vocês enviem para que eu possa, na aula 8 botar lá no tópico dela, equipe um fulano, 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 equipe 2 para que a gente possa organizar melhor na forma de visualizar as atividades da equipe, para ver quem está participando e quem não está. Beleza? Tranquilo? Professor, sobre o modelo da PCC, que você disse que tem disponível, coloque lá na biblioteca do Moodle, o Não, arquivo. lá eu não posso colocar, não. Pode Eu não? posso para você, lá. Porque é de uma outra pessoa, não é um modelo público, entendeu? Hum, Mesmo tendo o nome, mas eu ia apresentar aqui, entendeu? Mas não deu certo. Mas eu posso mandar para quem, porventura, tenha dificuldade. Deixa eu ver. Porque na plataforma são materiais que tem que passar pela coordenação. Então, a gente não gosta muito de seguir coisas assim que não são produzidas pelo formador. Professor, Oi. é porque eu tô aqui assistindo a aula, mas eu tava cuidando de duas crianças, aí é complicado dividir o foco. Aí, professor, já vai terminar, né? Vai não, segura, não cai logo não. Vai. Pode falar. Professor, o PCC é um plano de aula ou é uma atividade que a gente tem que colocar em prática na escola? Como é que é? Que eu não entendi direito. Você vai, mais uma vez, você vai escolher um daqueles tópicos e aplicar um dos conteúdos, um daquelas tendências e aplicar a um dos conteúdos ou no ensino.